Pessoal, vocês viram então no cronograma lá que eu compartilhei com vocês que nós vamos partir desde a introdução desses micro-organismos até a parte final, que é a terapia, e terminando ali com os experimentos in vitro e in vitro. Tá? Então, nós vamos desenvolver a introdução desses micro-organismos, a parte da biologia, como se organizam, tanto extra e intracelular, como que ocorre a organização somática desses seres, ou seja, as estruturas, como é importante estudar essas estruturas para poder diferenciar a nível até mesmo de espécie, mas pelo menos a nível de gênero, né? A genética desses micro-organismos, a importância da genética para o avanço do mundo contemporâneo que nós estamos. Vamos ver que os fungos atuaram de forma muito importante na genética em geral, de maneira geral. Né? Tem vários prêmios Nobel envolvendo estudos genômicos com leveduras. Tá? Vamos ter aulas práticas, que eu já comentei com vocês, desde também como manusear o microscópio, como preparar uma amostra para analisar o microscópio, como cultivar esses micro-organismos. Vamos levar para casa meios de cultura, trazer de volta com os micro-organismos isolados da casa de vocês. Vocês vão aprender a retirar esses fungos, analisar na microscopia, através da estrutura morfológica, e vocês vão ter um aparato já necessário para diferenciar, pelo menos um fungo filamentoso de um fungo leveduriforme, que eu vou falar para vocês. Vocês vão já ter essa parada. Por quê? Porque eu vou falar para vocês antes da teoria o que é um fungo filamentoso, o que é um fungo leveduriforme. Ambos são fungos? Sim, mas são completamente diferentes. Tá? Às vezes, o fungo filamentoso ele pode ser leveduriforme e o de leveduriforme pode ser filamentoso. Como funciona isso? Então, na teoria, nós vamos ver tudo isso. Tá? Posteriormente, nós vamos aí aprofundar nos patológicos, que é o mais importante, desde as infecções mais superficiais às infecções sistêmicas e oportunistas, como ocorre com manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Tá? E aí vamos finalizando com a parte já da resposta imunológica do corpo frente a esses patógenos, como eles escapam da resposta imunológica. E, por fim, a terapia e as nanoterapias. Tá? Nessa vibe aí, nós vamos ter outras aulas práticas, tanto no laboratório, tanto no didático. Aqui embaixo, nós temos microscópios bem interessantes, que vocês vão ver a prática de tal parte teórica que nós vimos. Micoses superficiais. Depois, vocês vão ver a prática das micoses superficiais. Vão coletar amostras biológicas, unha, cabelo, vão aprender a cultivar, vão aprender a analisar após o crescimento, identificar quais micro-organismos estão crescendo ali. Né? Por exemplo, estudos histológicos, nós temos amostras biológicas, que vocês vão aprender também em tecido, observar a infecção, o processo inflamatório, por histologia, diagnósticos, vocês vão aprender a fazer microcultivo, alguns diagnósticos de exames micológicos direto. Tudo isso, aula prática, vocês vão acompanhar. O Marco comentou algo interessante da citometria de fluxo. Nós vamos ver se é possível então, acoplar isso no nosso cronograma. A aula teórica de citometria, bem como a prática de citometria de fluxo. Tá? Então, aqui temos um laboratório de citometria de fluxo, o pessoal tem acesso, a gente pode fazer isso lá. Tá? Isso mais para o final. Tá bom? Só que hoje, bem no início de tudo, eu vou mostrar para vocês um lado bem escuro, pouco estudado na micologia, que é o mundo desses micro-organismos. Então, muitos de vocês talvez já viram bem superficial, né, o algo inovador, mas que é pouco estudado, que é extremamente importante. Quem são esses micro-organismos? Como eles são extremamente importantes, não somente para si mesmo, mas para a vida do planeta, para o surgimento da vida. Você já parou para pensar que vocês não estariam aqui se não fosse a presença desses micro-organismos? Vocês acham que a vida de vocês tem alguma relação com esses micro-organismos? Já ouviram falar?
É o que nós vamos ver aqui hoje. Então, apresento a vocês o mundo dos fungos. Peraí, que não está passando aqui. Ah, tá. Vamos lá. Tá. O que vocês veem aqui? Planeta. Certo? Arquitetonicamente funcionando. O que significa isso? Tudo de forma organizada. Enquanto no hemisfério sul está calor, no hemisfério norte está frio. Vice-versa. Nós temos quantas estações no ano? 4. Também tudo de forma harmoniosamente orquestrada. Isso na planeta Terra. E o que tem a ver com o que nós estamos estudando? O que vocês imaginam? Nós temos no planeta que nós chamamos de rede da vida, ou micologicamente falando, filamentos fúngicos. O que são esses filamentos? Esses filamentos, se pegarmos todos os filamentos que temos no planeta, esticar, vai dar cerca de milhares e milhares de voltas no diâmetro do planeta Terra. O tamanho da rede da vida. Por que rede da vida? O nome já disse. Sustento da vida no ecossistema. Então, os fungos são de extrema importância para o equilíbrio do ecossistema do planeta. Sem esse micro-organismo, impossível ter vida no planeta. Não somente por eles, mas por todos nós. Então, os fungos são de extrema importância para o equilíbrio ecológico. Tá? Os fungos precisam do planeta e o planeta precisa dos fungos. Como isso ocorre? Visivelmente, 90% das florestas, da saúde das florestas, depende desses micro-organismos. Já fizeram, imagina uma floresta estéril, sem a presença dos fungos, não há possibilidade de ter vida. Como isso ocorre? Invisivelmente, a rede da vida, que são os filamentos que estão na Terra, contribuem na troca de nutrientes. Nós chamamos de simbiose. Benefícios mútuos, benefício profundo e benefício para os outros seres vivos. Não somente as árvores, mas outros seres vivos ali estão. Os fungos capturam nutrientes da terra, fornecem para a planta. E a planta captura nutrientes do ar ou de qualquer outro ambiente e transfere para os fungos. Então vejam aí benefícios importantes para ambos esses reinos diferentes. Não são nem espécies diferentes, são reinos. Nós vamos ver na taxonomia a forma que ele se divide entre reino, ordem, família, gênero, espécie. Então veja que são reinos diferentes e que ambos precisam para sobreviver. O carbono, por exemplo, que está no ar, parte desse carbono é armazenado pelos fungos, debaixo da terra. Então veja que os fungos contribuem para a purificação ambiental. Tá? Veja a diversidade gigantesca do planeta Terra. Nós temos 10 regiões mais profundas, né, oceânicas, que até hoje não são exploradas. Não sei, acho que hoje é até 3 quilômetros, mais ou menos, já foi explorado, mas isso não, acho que não. São regiões que não são exploradas, mas acredito muito que ali tenha seres vivos. Nós não conhecemos até hoje. Mas no mesmo planeta nós temos regiões frias, regiões quentes, regiões áridas, tropicais, salinizadas, regiões radioativas, como Hiroshima. Vejam a diversidade gigantesca do planeta. Nós temos condições de viver em todas essas localidades? Sim ou não? Praticamente quase todas. Não há seres humanos, por exemplo, em regiões radioativas.
Não há pessoas que vivem, por exemplo, em montanhas geladas. Mas tem fungos que vivem em todas as condições. Então, pobre humano falar que esses seres vivos são inúteis. Como são inúteis? São seres que são altamente adaptados. Eles vivem em todas essas condições. Ah, Gabriel, mas tem fungo nas geleiras? Tem fungo nas geleiras. Ó, então tem fungo nas regiões vulcânicas? Tem fungo nas regiões vulcânicas. Por que eu estou falando isso? Eles pertencem ao mesmo reino. Então eles têm algumas particularidades iguais. Mas em regiões totalmente distintas. Nós chamamos hipertermófilos e psicófilos. Né? Vejam as condições extremamente difíceis. Outro exemplo, áridas, regiões úmidas. Os fungos vivem em ambas regiões. É claro, as espécies encontradas naquelas regiões não são encontradas em outras, mas são do mesmo reino. O que eu quero dizer com isso? Esse reino possui uma alta capacidade adaptativa e o objetivo dele é sobreviver. Então ele se adapta às condições a ele exposto. Por exemplo, onde houve um acidente nuclear, não sei se é Japão, China, é no China. O drone detectou o crescimento de cogumelos em regiões radioativas. E adivinha o que esses cogumelos, que esses fungos se alimentam? O que vocês imaginam? Radiação. Esses fungos cresceram comendo radiação? Não. Mas se adaptaram para alimentar da única fonte que eles têm ali. Radiação. Imagina? Ao poder desses micro-organismos se adaptarem. E veja a importância. Hoje, se tem um acidente em alto mar, em usinas de petróleo, eles usam micro-organismos para degradar o petróleo e purificar a contaminação ambiental. Micro-organismos que se adaptam naquelas condições. Bactérias, fungos, especialmente de petróleo. Então veja a diversidade gigantesca do planeta e a capacidade extraordinária desses fungos. Aqui, trouxe alguns exemplos, regiões, por exemplo, congeladas, alguns exemplos de fungos que crescem nessas regiões, por exemplo, o podospóreo herbáceo, tá? Vamos lá, regiões de alta salinidade, Orthaerneck, vocês vão ouvir falar muito bem desse fungo, na verdade é uma levedura, ela causa infecções superficiais, alguma patógena, tá? Que causa infecção em humanos e que crescem em regiões de alta salinidade, tá? Vamos lá, outro fungo que vocês já ouviram falar, regiões radioativas, Cryptococcus neoformes. O pessoal de ontem viu Cryptococcus. Então tem condições de viver em regiões radioativas. Então veja aí que temos milhares de espécies fúngicas que vivem em diferentes condições ambientais. Tá? Olha o poder adaptativo desses. Aqui só para não, aqui não é muito complexo para vocês, mas esses fungos, se não fossem esses micro-organismos, não existiria vida. Então, digamos que esses fungos são os nossos professores. E eles estão presentes desde o surgimento da vida terrestre. Há 3 hipóteses do surgimento dos fungos. Primeira, ambas partem das algas. Fungos que estão ali em convívio com as algas marinhas. As algas foram se adaptar às condições terrestres e os fungos utilizaram desse suporte para se adaptar junto com as algas terrestres. E aí crescem os fungos terrestres. Ou, segunda hipótese, diretamente, os fungos partiram da alga, que é a parte azul aqui, já partiram para a vida terrestre. Ou uma terceira hipótese, que é a parte aqui branca, que é as algas mais o gelo, então os fungos utilizaram o gelo como um intermediário, que posteriormente se adaptaram às condições terrestres.
esse é algumas hipóteses do surgimento da vida fúngica na Terra. Mas e o surgimento da vida terrestre? Também teve a ver com os fungos. Eles, na verdade, atuaram junto com outros micro-organismos da vida aquática, educaram esses micro-organismos para se adequar à nova condição na vida da Terra. Vocês concordam que um micro-organismo aquático, as condições são extremamente diferentes do que na vida terrestre? Então, somos, de forma simultânea, mútua, educaram esses novos seres vivos a essa transição de vida aquática para a vida terrestre. Então, esses fungos têm mais de bilhões de anos. Certo? Aqui, só um efeito histórico. Aqui uma pedra perfurada há mais de 1 bilhão de anos. Nós vemos aqui estruturas fúngicas presentes. Então, não é somente aqueles riscos de homens sapiens que vocês têm de sobreviver. Nós temos estruturas fúngicas documentadas. Estruturas fúngicas aqui na figura, a segunda figura, são filamentos, tá? Em pedras há mais de 1 bilhão de anos documentados. Então, veja aí a idade desses micro-organismos. Nós, seres humanos, humildemente falamos que somos mais inteligentes que esses seres vivos. Mal sabe nós mesmos que seres algum planeta há muito mais tempo que nós. Então nós temos que aprender muito com eles. Certo? Aqui são 4 históricos. Bem, então aqui nós chegamos a 4 fatores importantes da micologia. Tá? Os fungos, eles podem ser saprófitos. Você já ouviu falar esse nome pelo Marco hoje. Saprofismo é, na verdade, o convívio do micro-organismo, do fungo, né, que se alimenta de nutrientes presentes no meio ambiente. Saprófitos, ou saprofismo, vocês vão ver essa palavra no lado. Fungos saprófitos estão no meio ambiente e aí eles se alimentam. O fungo saprófito, ele pode causar doenças em humanos? Pode. Tá? Nós temos os fungos, além dos saprófitos, os comensais, ou seja, são os fungos que estão em um hospedeiro, que não causam prejuízo ao hospedeiro, mas é benefício para o fungo estar ali. Fungos da microbiota. Isabela, você não viu que eu falei que você tem cândida? É um fungo comensal. Ele está na microbiota, ele não está causando patologia para a Isabela, mas está de forma comensal ali. Ele está se beneficiando daquele ambiente. Para a Isabela, ele estando ali ou não, tanto faz. Mas às vezes a sua presença é importante. Porque a microbiota é muito importante para o ser humano. Então nós temos que saber diferenciar entre comensalismo e benefício. Tá? Nós temos os fungos simbiontes. Lembra que eu falei da rede da vida? Os fungos têm essa atividade simbiótica. Mutualizam benefícios para ele e para o hospedeiro. As plantas, por exemplo, se beneficiam do fungo estando ali, recebendo nutrientes do fungo e vice-versa. O fungo se beneficia da planta, recebendo nutrientes. E por fim, parasitas. Não estou falando de parasitologia aqui. Nossa micologia, parasitismo é um fungo patogênico, causador de infecções. Vocês vão ver a forma infectante e a forma parasitária. São diferentes. E vou explicar para vocês posteriormente. Então, fungos parasitários ou fungos infecciosos são fungos causadores de patologia. Um fungo, pergunta, os fungos saprófitos pode ser infeccioso? Fungo do ambiente. Sim ou não? Pode. Um fungo comensal pode ser infeccioso? Candida albicans é comensal, está no microbiota. Mas ele pode, de alguma forma, causar patologia. Como? Vou explicar ao longo da aula isso como isso ocorre. Por que ela não causa infecção e aí ela decide que tem infecção? Hoje eu quero. Então é bem assim. Existe todo um processo fisiológico para que isso ocorra.
certo? Ok. Aqui só exemplificando para vocês, né, a relação fungo e as diversas características da Terra, do planeta. Terra, a rede da vida, compartilha nutrientes com a árvore e a árvore compartilha nutrientes com os fungos. Simbiose, mutualidade, benefícios próprios. Plantas, fungos são fitopatogênicos, nem todos. Às vezes um fungo numa planta, ele é benéfico. Tá? Por exemplo, Fusarium solane fortalece a resistência de tomateiros contra um Fusarium oxysporum. Então veja aqui, nós temos um simbiótico, que é o Fusarium solane, ele é benéfico, ele protege a planta contra um fitopatogênico, que é o Fusarium oxysporum. Veja que são dois fusários, que diferencia o quê? A espécie. Vou explicar para vocês depois na taxonomia, que é uma espécie, que é um gênero, blá blá blá. Um Fusarium solane, por exemplo, ele pode dar resistência às plantas, como a tomateira, de diferentes formas. Ele mesmo tem atividade micoparasitária, ou seja, combate o outro fungo, o outro patógeno. Ele pode competir espaço com o patógeno e não deixar o patógeno crescer. Ele pode estimular a resistência da planta contra o patógeno, tipo, guarda ele, produz tal coisa para produzir contra o patógeno. Ou ele pode também estimular a produção de antibióticos pela planta. Então, por isso que aqui, por exemplo, nessa foto, nós temos aqui uma estrutura filamentosa, fungo, já na estrutura da planta, que é o Fusarium solane. Então, um estudo foi feito e observou que a presença desse fungo fortaleceu a planta contra os fitopatogênicos. Tá? Então, veja aí a importância nas plantas. Na terra, na planta, na água. Imagine lá folhas, frutos caindo no riacho. Quem vai atuar na decomposição desses materiais? Os fungos. Os fungos são os lixeiros do ecossistema. Propriamente dito. São os decompositores. Os saprófitos, lembra? São muito importantes para o equilíbrio. Se não fossem saprófitos, imagine todo o lixo orgânico acumulado no planeta. Na água, por exemplo, eles degradam as moléculas maiores em moléculas menores, adquirem nutrientes e devolvem o nutriente para a terra, para a água, para os seres vivos ali presentes. Então, ele purifica novamente o ambiente, torna o ecossistema saudável. Certo? Aqui, um exemplo, um artigo ele observou que os fungos não só degradam moléculas orgânicas, tá? Plásticos que têm mais de 400 anos de vida, tempo de vida, têm o seu tempo diminuído na presença de fungos que degradam plástico. Tá? Só aqui um exemplo aqui. Ou, por exemplo, eles purificam a água, a presença dos fungos que purificam a água e torna ela novamente potável, não somente para beber, mas para utilizar na lavoura, certo? Águas contaminadas tornam novamente potáveis. Águas contaminadas com hidrocarbonetos, nós temos os fungos biosurfactantes, quebram esses hidrocarbonetos e tornam a água potável, certo? Nós temos, olha só, esse é um exemplo interessante. Você já viu isso comigo aqui no campo da USP? São as cortadeiras, certo? Isso é um exemplo clássico de benefícios próprios, simbióticos, os fungos simbióticos. Esse espertinho aqui, esse fungo esperto, isso aqui é o corpo de frutificação. Vocês vão ver também na aula. É o corpo do fungo, macroscópico. O que esse espertinho faz? Ele cresce. Ele faz com que ele precise se alimentar. Ele não tem capacidade de se alimentar. Então ele precisa que as formigas busquem um alimento para ele. Quem que é o alimento? As folhas. Então as formigas sabem disso. As formigas buscam as folhas e vão para o ninho. Quem está no ninho? O fungo. O fungo é o ninho. E, em troca,
O fungo se alimenta da folha e, em troca, ele cresce. E a formiga se alimenta do quê? Do corpo do fungo. Os filamentos do próprio fungo é o alimento da formiga. Então, a formiga se beneficia do fungo e o fungo se beneficia do alimento que a formiga usa. Simbiose. Certo? Olha que interessante a natureza. Tem N exemplos. Vocês viram na árvore, por exemplo, vários desenhos. Não são desenhos, são fungos. Amarelo, branco. Aquilo são estruturas importantes para a saúde da árvore. Pode ver que em regiões de alta poluição, em regiões de rodovias, tem menos. Eles são altamente sensíveis. Tá? Aqui outros exemplos, né? Os fungos podem ser comestíveis, os cogumelos, alguns deles, tá? Sabemos que alguns podem ser tóxicos. Podem ser produtores de vitaminas, são produtores de celulose, antibióticos. Tem fungos produtores de antifúngicos. Vou falar para vocês, tá? Aqui alguns outros benefícios, né? Fungos que produzem antimicrobianos, cefalosporinas, penicilina, imunossupressores, probióticos, agenoplásticos, pigmentos, alimentos, outros testes, agricultura. Veja aí os benefícios desse mundo fantástico. Tá? Outro exemplo. Já ouviu falar da penicilina? Você sabe o surgimento da penicilina? Tá? Mais ou menos? Sabe? Né? A penicilina surgiu de forma acidental. Fleming saiu de férias, não sei se ele foi de férias ou congresso, né? E viu que depois que ele voltou e viu na placa ali, que deixou a bactéria crescendo, uma estrutura fúngica e um halo de inibição. Então algo estava acontecendo ali. Ele observou que penicílio notato, que cresceu ali, produziu algo que irritou a bactéria, inibiu o crescimento. Que logo depois veio o quê? O isolamento da penicilina. Por isso nós chamamos de penicilina, pelo fungo do gênero penicillium. Penicillium, na morfologia nós vamos ver, vem da forma de pincel, a morfologia, por isso que chama de penicillium, tá? E isso foi de extrema importância para a Segunda Guerra Mundial, que salvou milhares e milhares de vidas, a penicilina. Soldados que se lesionaram, pegaram infecções, e a penicilina evitou milhares de mortes pela infecção bacteriana. Tá? Pela importância da penicilina. E a penicilina é um avanço gigantesco para a área dos antibióticos e antifúngicos. Tá? Então, veja que um fungo produz um antibacteriano, mas o fungo pode produzir um antifúngico. Parece estranho, né? Produzir algo contra ele. A anfotericina B, você já ouviu falar? É produzido por fungos. Equinocandinas, partes dela são produzidas por fungos. São semissintéticas. Por que semi? Uma parte do processo vem por fungo. Tá? Aqui, algo interessante para vocês. Então, vocês estão pensando que fungo só é bom para produzir cerveja e queijo. Né? Aqui um exemplo, fermentação para a produção de cerveja, leveduras. Fermentam, produz cerveja, produz vinho, produz queijo. Tá? Então, hoje você não sai daqui já com na cabeça. Realmente, fungo só não produz cerveja. Produz muita coisa. Tá? Aqui só uma listinha dos produtos: queijo, cerveja, vinho, vodka, olha lá, vodka, gin, whisky, não alcoólicos, chocolate, café, vinagre, kombucha, ó. E a lista de vários fungos, sejam eles filamentosos ou não, que produzem alguma coisa. Né? A outra listinha: antibacterianos, a penicilina, antimicóticos, cardiovasculares, tá? Imunossupressores, nemiticidas, entre outros produtos infinitos produzidos por fungos. Só alimento? Não. Tecido, têxtil, tênis, calça, produzidos por fungos.
Então veja que eles atuam também na economia do planeta. Né? Antibacterianos, antifúngicos, aqui são antifúngicos, né? A escala, né? Vejam que nós temos muito poucos antifúngicos disponíveis. E aqui começou desde 1949, né? Os poliênicos, depois veio os azólicos, por fim aqui a caspofungina, que é uma equinocantina, na virada do século. Parece que é muito, mas é um pouco. Tem esses micro-organismos. Tá? Aqui a microbiota, mas só para vocês verem que a microbiota não é uma composta de bactérias. Desde o início da vida, né? No primeiro surgimento da vida, nós temos aqui alguns filamentos, alguns fungos presentes, uma cândida, que vai até o ciclo final da vida. E ela atua de forma muito importante. Ela compete com patógenos humanos, isso evita algumas infecções, tá? Cavidade oral, pele, cavidade vaginal, intestino, tem fungos ali presentes, certo? Aqui a parte da cavidade intestinal. Aqui um experimento foi feito com camundongos, grupos de camundongos estéreis, grupos de camundongos não estéreis com microbiota. Eles viram que os fungos com microbiota foram mais capazes de combater uma infecção do que o grupo estéril. O grupo estéril, todos morreram. Então veja a importância da microbiota. E nessa microbiota nós tínhamos o quê? Candidatos. Certo? Bom, mas nem tudo é mil maravilhas. Falei dos benefícios desses fungos, por estar no planeta. Sem eles não haveria vida, e sem eles não haveria um planeta. Mas muitos desses, e até mesmo aqueles que contribuem para o equilíbrio do ecossistema, podem causar alergias em humanos, animais e plantas. Nós chamamos de zigomicoses animais, fitopatogênicos em plantas ou patogênicos em humanos, as doenças infecciosas. Candida albicans é o fungo de maior causa de patologias no planeta, no reino fúngico, tá? Sendo a quarta maior infecção no planeta entre as doenças infecciosas. Tá? Dessas patologias, ela vem muito de alguns fatores associados. O aumento das doenças fúngicas, elas podem vir tanto do avanço industrial, do avanço da população, né? Nós temos aí contaminação ambiental, uso descontrolado de medicamentos e descarte descontrolado de medicamentos. Nós sabemos que no ambiente nós temos fungos. E se há um descarte descontrolado de antifúngicos no ambiente, esses que estão ali no ambiente, eles acabam adquirindo resistência àquele medicamento. Mudanças climáticas. Nós temos congressos científicos só de mudanças climáticas. Um fungo que você vai trabalhar, que é a Clamidocima auris, ela veio de mudanças climáticas. O fungo precisa se adaptar a essas novas condições. Altas temperaturas. O fungo se modifica para sobreviver nessas novas temperaturas. Regiões que eram tropicais não são mais tropicais, são áridas. Os fungos se modificam para sobreviver nessas condições áridas. Fungicidas descontrolados na agricultura, co-infecções, SARS-CoV-2, por exemplo, aumentou. Mucormicose, aspergilose na epidemia. Porque são infecções oportunistas. E aí acaba aumentando as infecções fúngicas associadas. Tá? E aí, medicina moderna. O que é medicina moderna? Medicamentos disponíveis, de certa forma, é benefício. Combate a infecção. Mas, de certa parte, os fungos adquirem resistência a esses medicamentos modernos. Quimioterapia, radioterapia, para os pacientes imunocomprometidos. Para tratar doenças patológicas, outros tipos de doenças, acaba imunocomprometendo o paciente, e isso é um grupo de risco para doenças fúngicas. Tá? E tudo isso está relacionado ao aumento das infecções fúngicas patogênicas. Não somente os humanos, os animais. Cerca de 200 espécies de rãs estão ameaçadas de extinção por um fungo chamado de Batrachotrillium dendropathis.
que é responsável por acabar mais de 200 espécies de anfíbios, né, na Amazônia. Ele, na verdade, ele causa infecção superficial nas rãs, né? E, posteriormente, ele dificulta, e as rãs, elas respiram por onde? Pelo tecido superficial. Como ele causa infecção na debilitação completa, ou parcialmente, ele dificulta a respiração dos anfíbios, e aí acarreta na morte, ou asfixia mesmo. Então, mais de 200 espécies estão ameaçadas de extinção na Amazônia. Veja, um choque drástico no ambiente, tá? Produtores de banana. Tem uma banana, se prepare. Nós temos um fungo, nós chamamos de Mycosphaera fijensis, né? Hoje mais com Pseudospora fijensis. Ele está acabando com as lavouras de bananeiras. Ele causa o famoso ferrugem. Você já viu banana, pega banana, com esse ferrugem. Aí acaba debilitando a planta quando não consegue produzir de forma adequada os frutos. Está sendo uma praga irreversível na agricultura, principalmente nesse caso aqui nas plantações de bananeiras. Tá? Então se prepare aí para o preço da banana aí futuramente. Isso já é atual. Fungos deteriorantes. Fungos não são só patogênicos. Fungos podem ser tóxicos. Tá? Eles podem contaminar alimentos, sucos, leite. Como? Nós vamos ver futuramente, mas tem risco de, já ouviu falar de intoxicação alimentar? Pode ser toxinas fúngicas, eu chamo de micotoxinas. É o amendoim. O amendoim é fatal. E tem uma toxina muito problemática ali, produzida por fungos, como aspergillos, né? E acaba contaminando o amendoim, e aí um não adequado tratamento desses produtos que vêm da agricultura acaba contaminando a população. Leite, trigo, muito trigo. Aí essas intoxicações são milenares. Desde a época imperial tinha esse tipo de problemas. Até hoje continua. É claro que o avanço farmacêutico, controle microbiológico, essas intoxicações vêm diminuindo com o tempo. Tá? Surgimento de novas espécies. O pessoal da Candidose Mauris, a Anvisa alertou desde 2020 no Brasil, tá? Mas aí até 2025 nós temos já mais de 100 casos no Brasil diagnosticados com Candidose Mauris, tá? As intoxicações que eu já comentei com vocês, e as micoses, né? Já vem as patologias em nós seres humanos. As micoses, que são as infecções causadas por fungos em humanos, podem ser então do tipo superficial e cutânea. Nós vamos detalhar mais na nossa aula de micoses superficiais, tá? Elas são causadas então por fungos dermatófitos, cândida, fungos filamentosos não dermatófitos, ou por fungo, que é do tipo Yellow, o Fielmicose, e leveduras do gênero não cândida. Então são filamentosos e não filamentosos, são duas patologias. Como essa infecção ocorre? Como o nome já diz, superfície. Tá? São lesões mais crônicas, porque não causam tanta irritação nas pessoas. A superficial, por exemplo, tem uma interação com o sistema imune, então não tem um desconforto no paciente, a não ser um desconforto estético. Tá? A superficial. Já a cutânea já tem um certo envolvimento, já no processo inflamatório, né, principalmente cavidade, as mucosas, como cavidade oral, como a meningias oral. Tá? Então, nós vamos ver mais detalhadamente. Tá? Além das micoses superficiais, nós temos as micoses subcutâneas. Muitos fungos saprófitos são causadores das micoses subcutâneas. Tá? Podem ser relacionados a infecções ocupacionais. Aqueles fungos que estão ali no ambiente, as pessoas, de forma acidental, se perfuram e acabam inoculando o fungo no tecido subcutâneo e tem as infecções subcutâneas. Esporotlicose, por exemplo, é uma infecção subcutânea. Tá? E as micoses sistêmicas, que elas são divididas em duas partes. As micoses sistêmicas endêmicas, ou seja, pacientes
imunocomprometidos ou imunocompetentes, certo? Endêmico porque eles são geograficamente restritos. Para a coccidioidomicose é sul-americana. Em algumas regiões do Brasil, regiões de outros países latino-americanos, mas são regiões endêmicas, restritas. Né? Além dela, coccidioidomicose, que é mais norte-americana, blastomicose, mais norte-americana, histoplasmose, já ouviu falar? Então, são doenças sistêmicas endêmicas. E as outras? Micoses sistêmicas oportunistas. Então, elas precisam do quê? De uma oportunidade para uma infecção. Tá? Então, o organismo, ele está em condições e não consegue combater o patógeno. E o patógeno aproveita dessa situação. São patógenos não tão violentos, mas quando chega nessa situação, ele causa essas patologias. Só que as infecções oportunistas têm letalidade alta. O paciente já está comprometido, já está em estado mais debilitado. O paciente com HIV, hepatite, transplantados, com câncer, doenças crônicas. Então, a letalidade chega até 90%, 95%. Né? Por exemplo, Cândida é uma infecção oportunista. Tá? Eu peguei uma infecção na unha, pode pegar sepsis e morrer? Pode. Pode acontecer. Pegar cancreia na região sanguínea, anemia óbvia. Tá? Uma infecção superficial pode causar anemia sistêmica? Pode. Em paciente não comprometido. Tá? Ok. Essas são as nossa aulinha. Então, nós temos, desde a parte do equilíbrio biológico e a importância desses fungos para o ecossistema, a saúde de todos os seres vivos aqui presentes, bem como prejuízos para o próprio ecossistema, para todos os seres vivos que ele compõem. Então, esse é o mundo dos fungos, bem superficial, tá? Para vocês entenderem a importância, beneficamente e maleficamente. Tá? Alguma pergunta? Vocês viram o mundo do fungo e entendendo? Nada, né? Muito bem. Alguma pergunta, Marco?